Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao nosso canal, o professor Manuel falando. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cinesiologia, tá? Então, para quem não conhece nosso canal ainda, nosso canal fala sobre fisiologia, do exercício e também sobre cinésio. E a gente está tentando fazer no nosso canal aí umas informações mais práticas no final do vídeo, tá? Então, fica até o final aí para você entender um pouquinho, além do conteúdo, entender um pouquinho sobre a aplicação prática. Você que estuda na fisioterapia, ou muitas vezes educador físico, ou é um adepto ao exercício físico, fica até o final aí que você vai entender um pouquinho sobre as dicas que a gente vai dar para vocês falando de força e gravidade, tá? E diferentes formas, no caso de estresse muscular, que a gente recebe e nem percebe no nosso treinamento, beleza? Fica até o final do vídeo. Quem já conhece nosso canal aí, deixa seu like, tá? E quem não conhece ainda, pega nossas redes sociais aí, compartilha para mais pessoas, para divulgar nosso canal também, tá? A gente agradece muito, beleza? Então vamos lá, vamos pro vídeo aí, tá? Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre força e gravidade, diferentes tipos de resistência, né, durante o exercício, beleza? Ou no exercício, tá? Então, quando a gente fala da força e gravidade, a gente fala assim, é uma grandeza responsável por definir o peso do corpo de uma pessoa. Ou seja, é uma força vertical que é exercida sobre o nosso corpo. E quando a gente sobe numa balança, por exemplo, a gente vai dar uma quilagem, né? Então, na verdade, nada mais é o que a gente fala que a força que o nosso corpo ele tem uma sobrecarga aí é de 9,87 metros por segundo ao quadrado, né? Então, é um newton aí, né? A gente tem. Então, a gente tem uma força sobre o nosso corpo e se a gente for deslocar esse corpo, a gente tem que gerar uma aceleração nele, né, nessa massa nossa, e a gente tem que fazer uma força para isso aí, para se locomover. Então, quando a gente fala que a gente tem que tentar deslocar aí uma pessoa, né, um corpo, né, acelerar esse corpo, 1 quilo representa, no caso, essa equação de aceleração aí, beleza? Dado técnico mais científico aí, né? Então, na verdade, quem tem que saber assim, a força da gravidade, ela gera um efeito de estresse no nosso corpo. Todo exercício que a gente for fazer contra a gravidade acaba se tornando difícil de executar, tá? Então é o mais difícil de realizar. Então vamos colocar aqui o seguinte, ó. A gente tem vários tipos de resistências, mas se a gente for pensar na força da gravidade, vou dar um exemplo para vocês. Ela é vertical, ela é de cima para baixo sempre, ok? Então, ela vai sempre fazer o quê? A força de cima para baixo. E se eu for tentar me manter em pé, por exemplo, os músculos posturais, ele vai ter que gerar a mesma força para manter, então, a força de baixo para cima, para me manter na posição estática. Se o meu corpo não fizesse força, eu iria, no caso, ficar mais próximo do chão, eu ia cair no chão, beleza? Só que a gente pensa o seguinte, a força de gravidade está de cima para baixo, ok? Se eu for anular a força de gravidade, todo exercício que eu faço na posição horizontal, não na vertical, eu anulo a força de gravidade. Então, se eu pego, por exemplo, assim, um skate, por exemplo, coloco ele no chão, eu empurro ele, ele só vai estar girando no chão, ele vai estar na horizontal. Então, ele não sofre a força de gravidade em cima dele, tá? Quer dizer, ele vai rolar, ele vai fazer uma força. Então, eu vou empurrar, ele vai ter uma força. Se eu faço um exercício de pernas, por exemplo, empurrando na horizontal, um leg press, por exemplo, eu não vou ter a força de gravidade, tá? Em cima, no caso do meu segmento, das minhas pernas. Eu vou estar empurrando para frente e para trás, tá ok? Agora, se eu fizer um movimento onde eu tenho que fazer força, né, para baixo, quer dizer, toda vez que eu faço força para baixo e a força de gravidade já é para baixo, eu vou favorecer, vai ser mais fácil eu fazer o movimento. Então, vamos pensar assim, tem um exercício no Pilates que eu acho que chama, eu acho que é Barrel, se eu não estou enganado, tá? A pessoa senta, né, numa, como se fosse num banco, e ela aperta uma mola para baixo. Então, ela usa o peso da perna dela na direção da força da gravidade, um pouco na diagonal para frente. Então, ela pisa em cima desse elástico, né, dessas molas, né? No caso, um suporte, uma mola. Consequentemente, se ele faz o movimento para baixo, a força da gravidade ajuda ele a fazer o movimento, tá? E se eu tenho uma resistência, no caso, para cima, quer dizer, eu estou agindo contra a força da gravidade, vamos pensar que eu faço um leg press 45 graus, né? No caso, um movimento
contra a gravidade, mas não é na vertical, é um pouquinho na diagonal para cima. Essa resistência aqui ela vai ser maior para mim, quer dizer, o meu corpo vai ter que fazer mais força, tá? Então, por isso que a gente fala assim, as diferentes forças, quando a gente vai aplicar, se eu faço um exercício, um agachamento, o agachamento ele vai estar livre, né? A gente fala agachamento livre, ele vai estar a favor da força de gravidade, a resistência, e eu tenho que fazer uma força contrária a ele, para mim levantar essa carga. Só que, lembrando, eu tenho que levantar o peso do equipamento que eu coloquei, do implemento, da barra, das anilhas, e eu tenho que levantar o peso do meu corpo contra a gravidade. Ok? Beleza? Então eu tenho duas cargas, eu tenho a força de gravidade e o meu peso corporal. Se eu tenho 50 quilos, eu tenho que levantar, né, fazer força com o meu membro inferior para levantar meu tronco e meus braços. Quanto maior meus braços, quanto maior meu tronco, ou seja, mais pesado eu for, vamos pensar que eu estou mais obeso, estou com o abdômen bem grande, eu estou com o braço bem gordo, quer dizer, eu vou fazer um movimento, um agachamento, eu não consigo colocar muita carga extra, né? Uma barra e muita anilha, porque eu já tenho o peso do meu corpo que dificulta, porque eu vou ter que levantar meu peso contra a gravidade. Então eu tenho duas forças. Então quando a gente vê uma pessoa levantando uma carga, a gente tem que somar o peso da barra, né, no agachamento, por exemplo, e somar o peso do corpo dela, que ela está levantando também. Então ela tem duas sobrecargas aí. Se eu tenho uma força que ela é gerada diagonal, né, para cima, eu tenho ação da gravidade ainda. Quer dizer, o meu segmento, quando eu movimento, eu vou fazer um supino mais na vertical para cima, eu estou empurrando para cima e para frente. A força da gravidade dificulta o meu movimento, ok? Ao passo, se fosse na horizontal, eu vou fazer um supino na horizontal. Eu consigo colocar mais carga, porque está na horizontal, não vai estar não vou ter a força de gravidade dificultando o meu movimento, vou ter só a força do aparelho. Então, se for o movimento na horizontal, fica mais fácil de eu fazer. E se for um movimento para baixo, por exemplo, fica mais fácil ainda. Então, a gente lembrando assim, tem muitos vezes educadores físicos, né, fisioterapeutas que estão passando exercício. Galera, se você está passando um exercício contra a gravidade e a pessoa lá, o aluno pegou, sei lá, 10 quilos, se ele vai fazer um aparelho igual, com uma mecânica mais ou menos semelhante, mas é a favor da força de gravidade, ele consegue colocar mais carga. Porque conforme se a força de gravidade me ajuda a fazer o movimento, fica mais fácil de fazer o movimento. Então, se a força que eu tenho que fazer é sentido para baixo, é mais fácil eu fazer porque a força de gravidade vai me ajudar. Ou o peso do meu braço, ou o peso da minha perna vai ajudar eu a fazer o movimento. Dá para compreender e dá para capturar essa informação? Então, a gente fala assim, para diferentes resistências, né? Pensando na gravidade, na força do peso corporal, se eu vou agir ela, no caso, contra a gravidade ou a favor da gravidade, fica mais fácil ou mais difícil fazer os movimentos, tá? Então, eu coloco algumas perguntas para vocês aqui. Ó. Então, a gente fala força de gravidade e as forças de resistência interna e externa. Eu tenho, muitas vezes, o meu corpo ele tem baixa flexibilidade, por exemplo, de musculatura de posterior de coxa, por exemplo. Eu sou encurtado, eu não consigo levantar muito meu ombro lá em cima, porque meu dorsal é mais encurtado. Então, se eu for fazer um desenvolvimento, além da carga que eu estou empurrando contra a gravidade, certo? O peso do meu braço, que eu tenho que levantar meu braço para cima. Se eu tenho um encurtamento de dorsal que puxa para baixo do meu ombro, vai ser mais difícil eu fazer o movimento. Então, eu vou ter uma força interna, que é o encurtamento muscular também, tá? Então, a gente fala assim, é importante quando a gente vai analisar quais são as resistências e as forças que podem impor dificuldade ao nosso corpo. Então, peso corporal, membro ou segmento, se é mais pesado ou mais leve, volume tecidual, né? Atrapalha o movimento articular, aderências teciduais, encurtamentos, tudo atrapalha. E tem coisas que são internas, é intrínseco daquela pessoa específica, tá? Fazer exercício contra a força de gravidade, implemento, né, caneleiro, elástico, faixa, quanto mais longe estiver do eixo, o torque vai aumentar. Lembra que a gente falou uma aula sobre torque? Ele vai aumentar. Então, assim, ó, quem não viu a aula sobre torque ainda, volta lá e vê a aula sobre torque, tá? A gente fala assim, se a força que eu estou exercendo, eu uso um implemento muito distante da articulação, ou ele está muito distante da articulação enquanto a gravidade, nossa, vai ficar muito, muito pesado. Se o membro da pessoa, né, a pessoa é muitas vezes obesa, ela vai fazer um movimento mexendo, no caso as pernas, de preferência deitado, vai ser muito difícil ela fazer. Em pé seria mais fácil ela fazer, como por exemplo, uma abdução em pé,
uma pessoa mais gorda, é mais tranquilo. Uma abdução deitada para a pessoa, ela se uma abdução, a gente fala assim, na posição, ela está na posição horizontal deitada, ela vai fazer uma abdução do quadril. Para ela levantar a perna dela vai ser muito mais difícil, por conta da gravidade e a força, né, do segmento dela, como tem muito peso no segmento no membro inferior, vai ser muito difícil ela fazer. Talvez é mais fácil ela fazer uma progressão dela, fazer em pé, colocar a carga primeiro, no caso caneleira, para depois fazer ela deitada. Deitada seria o mais difícil. Tem pessoas que já começam contra a força da gravidade, tá? Então a gente tem que lembrar das evoluções que a gente tem que fazer em relação à carga. Se eu mudar a posição do corpo da pessoa, eu tenho que lembrar de sistema de alavanca, tenho que lembrar sobre torque, para eu saber se eu estou fazendo contra a gravidade ou não. Porque tem pessoas que, mesmo sem carga, é extenuante fazer o exercício, se ela tiver peso corporal elevado, tá? Então, na aplicação nossa prática, a gente fala assim, ó, sobrecarga, por exemplo, no joelho, exercício em cadeia cinética aberta e fechada. Olha só, aqui eu tenho o exemplo aqui de uma cadeira extensora, não, o cara está fazendo cadeira extensora. O braço de resistência nessa posição aqui, ó, ele é a distância maior que tem, referente no caso ao eixo e à resistência. Então, o torque do movimento lá em cima é muito alto. Dá para perceber aqui, se a gente for pegar um prolongamento do joelho dele aqui, ó, ele não chegou na extensão total, tá? Por quê? Talvez o quadríceps dele não tem força suficiente para fazer o movimento até a extensão total, ou ele pode ter um encurtamento dos isquiotibiais aqui atrás, atrapalhando a extensão total do joelho, que teoricamente o pé dele tem que vir aqui, ó, mais ou menos, tá? Ó, nessa posição aqui, ó, tá? Onde eu estou com o mouse aqui, ó, beleza? Outro ponto também que pode ser que ele não tem força suficiente para promover a extensão total, porque ele não consegue vencer o torque do aparelho. Então, o torque do aparelho é muito alto e a força muscular, como o músculo está muito encurtado, não está gerando um torque forte no final do movimento. Consequentemente, é um exercício de cadeia aberta, a gente fala assim, é um exercício de cadeia aberta, né? E ele, no final do movimento, ia trabalhar bastante vasto medial e ele não vai conseguir trabalhar. Não sei se o erro está na carga, né, que ele colocou no aparelho, que é muito forte para ele fazer extensão. Não sei se ele tem um encurtamento muscular, que é uma coisa intrínseca dele, tá? Ou se ele não tem força suficiente e força no vasto medial para fazer essa extensão total. Ou se a gente fala assim, esse torque aqui muitas vezes está errado para ele, tá? Então, não é o equipamento que está errado, muitas vezes é a forma de fazer o movimento, não consegue ter extensão total, porque as somatórias das cargas vão gerar uma sobrecarga, a gente fala no joelho, porque se a força muscular ela não é compatível com a força de torque do movimento do aparelho, da resistência do aparelho, eu deixo vulnerável a minha articulação, ou seja, a pessoa pode ter uma lesão, tá? Ao mesmo passo quando eu estou falando do joelho, né? Então o cara está fazendo um agachamento, por exemplo, sem carga, peso do corpo. Se for um cara mais pesado, ele vai sobrecarregar mais a musculatura. Se o cara colocar uma carga externa, vai sobrecarregar mais ainda a musculatura. Então a gente tem que lembrar sempre assim, quais são as forças que estão sendo exercidas nesse exercício, tá? Então, quanto mais sobrecarga tiver e o torque vai aumentar, eu posso ter uma sobrecarga mais na articulação dos joelhos, né, do joelho em si, do que no caso na musculatura, tá? E a pessoa pode gerar uma lesão nela, tá? Então, por isso que é legal analisar a sobrecarga muscular e a soma das resistências que a gente pode ter. Força gravidade, carga imposta, quer dizer, o peso que eu coloquei, a distância da carga da articulação, quer dizer, o torque vai ser maior quanto maior a distância, peso do membro que está em movimento, se está contra a gravidade, eu tenho que saber se ele é mais pesado o membro ou é mais leve. Para mim tentar, se o peso for muito, o membro for muito pesado, eu posso tentar diminuir a carga imposta ou diminuir a distância da carga da articulação, deixar o torque menor, o vetor de força menor. Sistema de polia, se tem um sistema de polia, no caso que não está deslizando muito, ou tem um atrito ali, pode gerar, no caso, uma resistência a mais, na fase concêntrica principalmente. Então, a força total exercida pelo músculo ativo depende de tudo isso aqui, tá? Talvez você, se você não analisar legal a sobrecarga muscular que está sendo gerada, todas as resistências somadas, você pode gerar uma sobrecarga na articulação da pessoa, gerando os dores, no caso, no joelho, no quadril, nos ombros, tá? Em função de um mau planejamento no caso da sobrecarga. Então, pessoal, sobrecarga não é só peso, tá?
Sobrecarga é distância, força da gravidade e os segmentos, no caso que a gente está fazendo. E até mesmo os aparelhos pode ter torque maior ou menor, dependendo do caso da força do aparelho. Então, analisar a biomecânica do aparelho também é importante. Então, fica a dica para vocês aí. Beleza? Então, essa foi a nossa aula de hoje, falando um pouquinho sobre a força da gravidade e a influência que ela tem. Tome cuidado para você não sobrecarregar seus alunos, seus clientes aí no seu tratamento ou no seu treinamento. Então, segue a gente nas redes sociais aí. Fique com Deus. Um abração. Até o próximo vídeo. Até a semana que vem.